A graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus nos alcance nesta noite. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé para que nós louvemos ao Senhor, ó profundidade das riquezas. E as riquezas aqui não são as riquezas terrenas, como prata, ouro e pedras preciosas, mas com o poder de Deus através do Espírito Santo. E é isso que o crente deve buscar e chegar no mais profundo que puder para alcançar esta riqueza imensurável e adquirir sabedoria para viver no seu dia a dia. Amém. Ó profundidade das riquezas. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem entendeu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a ele, depois recebeu, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a ele, depois recebeu, que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas, pois a ele eternamente. Amém. 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 Glórias sejam dadas, pois a ele, agora, sempre e eternamente. Amém. E nós glorificamos e exaltamos o Deus que é eterno, que não tem princípio e que não tem fim. Esse é o Deus santo a quem adoramos e prestamos culto. Ó Deus, tu és o Deus eterno, louvado seja o teu nome. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Ó Deus, tu és o meu Deus forte e a minha fortaleza. Minha alma tem sede de ti, Senhor, com júbilo
ó meu rei, debaixo de suas asas encontro abrigo. Ó Deus, tu és o meu Deus forte e a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor, com júbilos nos lábios te louvo, ó meu rei, debaixo de suas asas encontro abrigo. Te louvo e te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias a Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Glórias a Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias a Deus eterno, eterno, ó Deus eterno. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno. Amados de Jesus Cristo, nós temos tentações que chegam quase a nos fazer sucumbir, a nos derrubar. Mas é bom estarmos em comunhão com Deus o tempo todo, porque é do Senhor que vem o livramento. Não é na força do homem, é na força do Espírito Santo. Então nós temos que vivermos no Espírito, buscando as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. A internet, a quem consultamos sistematicamente, traz milhares e milhões de informações de todos os tipos. E às vezes, lá no History, no simples fato de você colocar o dedo para avançar, é colocado ali como que você deixou a sua impressão. Mesmo que você passou, mas você está marcado ali. E às vezes, algumas figuras atraem a atenção do homem e da mulher, que começa a ver. E aquilo nada mais é do que investidas do maligno, que destrói. Essas questões, elas devem ser estudadas, analisadas e desviadas das nossas visualizações para que as más conversações não corrompam os bons costumes. Deus pode te livrar de tudo, até do laço do passarinheiro. Quantos homens e mulheres de Deus que já caíram pela curiosidade, pelo desejo, pela concupiscência da carne. Então nós devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o livramento
vem de Deus. Amém. E agindo Deus, quem impedirá? Quem pode livrar como o Senhor? Ninguém. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Aleluia. Glórias a Deus. O próximo louvor que estaremos cantando, ele fala de um alto preço. Um preço que, para resgatar-nos do pecado e da morte eterna, foi pago com seu próprio sangue e com a sua própria vida. Então, amados de Jesus Cristo, este cântico, este louvor é para aqueles que têm consciência, uma mente transformada, para valorar o amor de Deus, o amor de Cristo como oferta de amor pelos nossos pecados. Então, e quando cantarmos "Eu sei que foi pago", que não seja só a externalização da nossa voz, mas o nosso testemunho do nosso dia a dia, porque nós sabemos que
para nós alcançarmos perdão pelos nossos pecados, o sangue de Jesus Cristo foi vertido na cruz do Calvário. Então, em qualquer ação, em qualquer palavra ou em qualquer atitude, lembre do preço altíssimo que foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras do amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras do amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar.
Pai querido, Pai santo, obrigado pela oportunidade tão gostosa de estar participando do culto juntamente com os meus irmãos. Louvado e engrandecido seja o teu santo e bendito nome, Pai. Porque entoamos esses louvores com as nossas limitações e pecadores que somos diante de ti, porque tu é perfeito e tu não tem pecado, Pai santo. Mas com certeza o Senhor Deus o recebeu com aroma suave, porque suplicamos pelos nossos pecados e através do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Os meus pecados são perdoados, limpos e purificados. Obrigado, Pai Santo, por isso. Quero ainda te agradecer já pela mensagem que virá de encontro aos nossos corações. Sairemos daqui diferentes, Pai Santo, porque a tua palavra tem poder para transformar as vidas, para endireitar as veredas. Ó Pai Santo, muito obrigado por tão grande oportunidade. Essa é a minha oração que faço, mais uma vez com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Graças a Deus. Louvado seja o santo, eterno e glorioso nome do Senhor, que por sua infinita graça nos propiciou que aqui chegássemos. Nós estamos estudando toda a Bíblia de forma textual e expositiva e apologeticamente. E isso tem enriquecido a igreja e despertado a igreja a conhecer a Deus mais e mais, e serem estudantes da palavra de Deus, pessoas aprendendo a como ler e meditar na palavra de Deus. E nós estamos, esta já é a quarta mensagem desde domingo próximo passado, no capítulo 15. Eu confesso aos irmãos e aos ouvintes que não gosto de voos panorâmicos. Gosto de chegar mais próximo, de abaixar um pouco mais, de conhecer um pouco mais e de, na instrumentalidade do Espírito Santo de Deus, poder, de acordo com a palavra, não fugindo dela, na iluminação do Santo Espírito, testificar do Evangelho na palavra, para que almas sejam alcançadas, salvas, libertas, transformadas pelo poder de Deus. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A irmã Cindira Pinel, esposa do Salovi Bernardes, que foi meu pastor na primeira de Marília, musicava muitos textos bíblicos. E a gente aprendeu lá na Avenida 9 de Julho, na primeira de Marília, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. E de fato é. Ele é para a salvação. Ele é para a libertação. Ele é para perdão dos pecados passados, presente e futuro. O Evangelho tem poder de transportar o homem de uma vida pecaminosa, caída,
levantá-lo, salvá-lo, transformá-lo, curá-lo no físico, na alma e no espírito, e fazer dele uma nova criatura, e ter alimento para ele, recém-nascido espiritual, o leitinho espiritual, para que por ele vá descrescendo, para que o homem alcançado, transformado, salvo, redimido, perdoado, que recebeu a vida eterna, que recebeu o salvo-conduto, possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Está na palavra, mas antes, crescei na graça e no conhecimento de Deus. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, mas o crescimento vem pelo alimentar-se diariamente na palavra. Se você tem dificuldade em ler, tem Bíblia em áudio. Você que trabalha fora, em diversas áreas, você pode ter no celular a Bíblia em áudio e poder trabalhar onde quer que você esteja, até no trânsito, ouvindo a Bíblia, memorizando a Bíblia e aprendendo a guardar a palavra de Deus no coração para não pecarmos contra Deus. Davi, quando pecou com Betseba, ele entendeu que o pecado não foi contra Betseba e nem com Urias, mas foi contra Deus. Lá no 51 ele diz: contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Então, a consciência do pecado através do Espírito Santo vem pelo poder do Evangelho e do conhecimento pela palavra de Deus. É por isso que o apóstolo diz: persista em ler. É por isso que Jesus Cristo diz para que a gente possa examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E o crente erra em não conhecer a palavra e nem o poder de Deus. Quando cantávamos aí, ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, é palavra. O crente não pode viver em inanição espiritual. O crente tem que se alimentar. O crente tem que se alimentar. Leitura bíblica e oração. Mas quando que eu devo orar? 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem? Vamos orar. Se começarmos a orar, este templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vida. Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou e o sol parou. A condicional é ser. O que te impede de? Sabe o que é, pastor? Não me dê explicação nenhuma, porque você nunca ora para mim. Você ora para o Todo-Poderoso, o Criador Supremo de todas as coisas. Então estamos falando de almas salvas e de vidas transformadas. Uma transformação que culmina no encontro com Deus, pelo arrependimento e através da fé, uma entrega para ter conhecimento e crescer na graça e no conhecimento. Vamos estar lendo 1 Coríntios capítulo 15, dos versículos 51 a 53. Doutrina da ressurreição, que não é paulina. Essa doutrina não é algo do apóstolo
apóstolo. Essa doutrina é revelação do Espírito de Deus ao apóstolo que compartilha com a igreja. Está Paulo, começando o versículo 51, dizendo: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos nós, indistintamente, seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível e a nossa vestimenta mostra a nossa corrupção, nós precisamos de tecido para cobrir a nossa vergonha, nós não precisamos de usar de folhas de parreira, como Adão e Eva usou, mas nós temos uma vestimenta para a nossa corruptibilidade. Mas de uma vestimenta que é imortal, que se revista da imortalidade, uma roupa perpétua. Não se troca de roupa no céu. Não se tem esse negócio com que roupa eu vou sair hoje. Não tem essas coisas de ir à frente do espelho. Essa tá boa, essa não está. Com essa aqui eu vou ficar da cor da... Não tem isso. Vamos orar? Pai Celestial, eu te agradeço por falar com o Senhor em todo o tempo e de sentir esse desejo de sempre estar falando e clamando por misericórdia e buscando o Senhor, sabendo que não é para importuná-lo, mas é apenas dependência, é apenas amor, temor, fraqueza, necessidade. Porque se não for Deus, se não for o Senhor, estamos perdidos. Então, mais uma vez, te clamamos por misericórdia. Não só para o teu servo, mas para toda a igreja e para todos aqueles que hão de ouvir a tua palavra para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Doutrina da ressurreição do Espírito Santo, que não é doutrina denominacional, mas uma doutrina universal, que não é do Macedo. De todo o universo, esse é o plano de Deus. Esta é a forma pelo qual Deus vai ressuscitar, trazer o homem à vida incorruptível. E quem esteve pela manhã aqui, nós tratamos acerca da morte física, mas não da morte espiritual, e da ressurreição que não é com o corpo, que é corruptível, que é carne, que lá em Eclesiastes 12:4 fala que ele do pó da terra veio e ao pó da terra ele volta. E de que o homem foi formado do pó da terra. E até fiz alguma brincadeira aqui que um pastor amigo Deus disse que
ele é magro e ele não vai explodir, não. E eu disse, em uma mensagem que eu mandei para ele, você que é de cor escura, explode 3 vezes. E aí eu expliquei qual é o processo, e aí ele botou uma mãozinha lá. Ele é muito sátiro. Mas é alguma coisa assim para que a igreja perceba, porque é uma doutrina de Deus, para a igreja de Deus, para o povo de Deus, para que o povo comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo possa ter consciência plena do que se sucederá e depois. Essas questões são explicativas, detalhadas, e as pessoas querem saber o depois, e o depois, e o depois. Então é traçado por Deus, por intermédio do Espírito Santo, todas as etapas aqui em 1 Coríntios capítulo 15. É as respostas das inquietações dos ansiosos do depois. Depois desse depois, não se tem outra vestimenta a não ser luz. Vestidos de luz. Porque nós vimos acerca do brilho do sol, do brilho da lua, do brilho das estrelas. E eles são revestidos de luz. Quando Jesus Cristo diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, ele está dizendo, a roupa que eu tenho preparado para todo crente, a roupa que eu tenho preparado para todo salvo, para todo vivificado em Cristo é luz. O que Jesus Cristo disse? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, qual a cor da nossa roupa eterna? É luz. É por isso que a gente canta, brilho celeste, enche minha alma da glória de Deus. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, mestre seguindo, canto louvores da salvação. É o brilho celeste. Ela não vai pular, não, ela já está acostumada. Uma irmã nessa semana falando comigo, disse que dormiu ouvindo a rádio, e aí o pastor estava gritando lá, ela acordou. O pastor faz isso mais para que os que estão aqui não durmam. E o dia que ninguém dormir aqui lá na igreja, o pastor nunca mais grita. Para dar uma acordada, sabe? Para que as pessoas despertem. E desperta para o ensinamento. Eis que vos digo um mistério. E aqui não é o mistério pentecostal dos dias que vivemos hoje. Eu vou falar em mistério. Ele canta lá na praia, rola a bola, passa. Não. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então vamos usar a razão aqui. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que está sendo dito aqui é um mistério revelado pelo Espírito Santo acerca das coisas do fim. E diz, nem todos dormiremos. Da volta de Jesus Cristo e do tempo das coisas que é conhecido só por Deus. Antes que a trombeta soe e depois que a trombeta soar. Sabe que pensei em você trazer aquele clarim que você tocou no casamento da Jordânia quando ela entrou aqui para casar com o Gerardo. Você tocou o clarim, né? E as pessoas ficaram. É um anjo santo com um louvor desconhecido.
dos homens, marcando o tempo dos acontecimentos. A ressurreição dos mortos, isto é, a primeira ressurreição dos mortos, dos que morreram em Cristo. E aqui é usado aquilo que foi falado por Jesus aos discípulos acerca do sono de Lázaro, da morte de Lázaro. E aqui nós podemos ver que usa aqui o verbo dormir. Eu durmo, tu dormes, ele dorme, nós dormimos, eles dormem, nós dormimos. Vós dormis. Então, os que estão mortos, ressuscitados primeiro, mas haverá vivos. E como nós sabemos, no céu não entra pecado. Nós usamos roupas por causa da nossa corruptibilidade, para esconder a nossa vergonha. Então, há pecado. Mas não pode entrar no céu assim, arrebatados como estão, corruptíveis como são, para serem revestidos da incorruptibilidade num abrir e num fechar de olhos. Todos com um mesmo corpo e todos com uma mesma roupa. Todos atraídos por Cristo. Salvos por Ele. Para que se cumpra onde eu estiver, estejais vós também. Ó amados de Jesus Cristo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 16 ao 18. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 17, 18. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, tirados do mundo iníquo, tirados dos perdidos. É a separação dos bodes das ovelhas. Aqueles que têm as suas vestes salpicadas pelo sangue do Cordeiro. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Eles quem? Os que já morreram. Que já têm vestes novas. Que já estão brilhando. Que já tem uma roupa que não estraga nunca mais. E assim, estaremos sempre, sempre, sempre e eternamente. E isso é pela graça, tá? Isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. É os salvos pela graça. 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com
este mistério que o Espírito Santo revelou ao apóstolo Paulo. Doutrina da ressurreição, vinda dos céus, e não será nem 1/milionésimo ou 1/bilionésimo de milímetro, de centímetro. É assim. Mas quando isso vai acontecer? Esse processo é antes que a trombeta soar e depois que a trombeta soar. Isso acontece. É um acontecimento que todo o olho verá. Amados de Jesus Cristo, porque convém isto que é recorruptível, corpo, ele está falando de matéria, ele está falando de carne, ele está falando de pecado, ser revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal, ser revista da imortalidade. E Paulo lá em 1 Tessalonicenses 4,13, está dizendo: não sejais ignorantes acerca da volta de Jesus Cristo. Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, e todos hão de vê-lo. Estarás tu pronto quando ele vier. Eu não estou preparado ainda. Eu não estou pronto ainda. Lembre da parábola das 10 virgens. As que tinham azeites na sua candeia e as que não tinham. E o noivo chegou, e elas quiseram emprestar azeite de quem tinha, mas o azeite que as pessoas, as noivas tinham, era o azeite só da sua lâmpada, para serem vistas pelo noivo. Para que o noivo pudesse ver o atavio das suas vestimentas de pureza. Prepare-se para te encontrares com o teu Deus. Tenho certeza que o nosso irmão em Cristo, José Valdinar Leal Barros, que foi levado por Deus ontem pela manhã, não sabia o dia que ia ser levado, da forma como fosse levado. Mas foi avisado. Teve um tempo de enfermidade no leito que tenho certeza que ele se preparou para se encontrar com Deus. Teve tempo. Espero que nesse tempo que teve, com o tumor que tinha no seu cérebro, não o impediu de pensar e que ele tivesse consciência plena. A morte não é apenas no físico. Pode dar um AVC e a gente se esquecer até de quem somos. Então nós estamos brincando com aquilo que é sério. Então precisou o Espírito Santo descer do céu e falar a Paulo, que revela à igreja de Corinto que nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados. Essa transformação é a transformação como consequência da transformação que o Evangelho de Cristo propiciou a cada um que se rendeu a Cristo e creu em Jesus Cristo, e isso foi posto como justiça. Apocalipse 2, 21, 4. Apocalipse
21:4. Hoje cedo alguém falava para mim que quando morrer a gente tem que chorar muito. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E não haverá choro outra vez. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas foram passadas. A terra não existe mais, tá? Sua casa não existe mais. Seu carro não existe mais. A sua mulher não existe mais. Os seus filhos não existem mais. Sua empresa não existe mais. Aquela paquera que você está ajeitando para casar não existe mais. É novos céus e nova terra. E nós podemos usar aqui uma expressão que tem tantas conotações. Estaremos em uma nova dimensão. Celeste. Santa. Atingível. Para sempre. As primeiras coisas já não existem mais. São passadas. É por isso que o apóstolo Paulo nos fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu não fui, eu não era, eu sou de Cristo. Já estou ressuscitado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Nova criatura. Somos pessoas que estão no, mas não são do. Eu fui comprado. Eu pertenço a Jesus. E com aleluias e glórias a Deus, Ele veio me buscar. Vamos lá em Apocalipse 1:18. Apocalipse 1:18. E o que vivo e fui morto, esse é o que veio buscar a sua igreja. Mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. É esse que vai vir buscar. É esse que vai vir te buscar. É esse que vai vir me buscar. É esse que vai vir nos buscar. Ainda que isso dure 100.000 anos, Ele não se esquecerá de cada um dos seus. Porque nós trazemos no nosso corpo a marca de Cristo. Paulo fala acerca disso. Eis que trago no meu corpo as marcas de Cristo. Amados de Jesus Cristo, Ele enxugará dos nossos olhos. Tem um cântico que cantava quando era adolescente. Não há tristeza lá do outro lado, só alegria lá do outro lado. Não há tristeza lá do outro lado, não há tristeza lá do outro lado, não há tristeza, não há tristeza, não há tristeza lá do outro lado. Verei Jesus quando chegar, verei Jesus quando chegar, verei Jesus, sim, verei Jesus quando eu chegar. Só alegria lá do outro lado, só alegria lá do outro lado, só alegria, só alegria, só alegria. E não precisa de cerveja, não precisa de maconha, não precisa de droga nenhuma, não precisa de
rap, não precisa de samba, não precisa de forró-bodó, não precisa de nada. A alegria dos salvos em Cristo é uma alegria perpétua. Então, nosso convite a você que está conosco aqui neste culto, nesta revelação da doutrina da ressurreição, é de que você venha a Cristo como está, para ser transformado por Cristo e se preparar para se encontrar com Cristo nos ares, depois do sono da morte, ou então com Cristo nos ares. Oh, amados de Jesus Cristo, esta palavra ela é por demais importante para a igreja de Deus. Ela é uma palavra que faz o crente entender o processo pelo qual Deus vai buscar a sua igreja. Alex, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, de 1 a 4. Porque sabemos que se a nossa carne terrestre deste tabernáculo se desfizer, do pó vieste e ao pó voltarás, temos um edifício. E aqui, quando eu falei que nós nos revestiremos da luz, estado, vamos usar, menor no corpo e maior espiritualmente, ele faz uma comparação de algo pequeno para algo monstruoso, para algo tremendo. Então o apóstolo Paulo está falando aos coríntios: quando este tabernáculo se desfizer, temos um edifício, uma casa feita não por mãos, vírgula, eterna nos céus. Os santos de Deus obterão ressurreição, transformação, nova vestimenta. São coisas que o olho nunca viu e o ouvido nunca ouviu. Um corpo glorificado, de novo criado por Deus, como formado foi o homem pelas mãos de Deus. Essa é a feitura de Deus para cada indivíduo. É Deus mesmo na reconstrução daquilo que era corruptível para com aquilo que é agora incorruptível. A construção é de Deus, que é o Criador e sustentador de todas as coisas. Versículo 2. E por isso também gememos. Quem vai ficando velho sabe bem o que é isso, né? Basta levantar de uma cadeira ou se levantar cedo lá da cama. Quem é novo, né? Um pulo, tá, né? Você vai ficar velho. Eu não gosto de velho, nem de velha. Parece que só tem dor. Tô com a dor aqui. Sabe aquela dor que eu tenho aqui? Sabe aquela outra dor? Agora tá doendo aqui. Dói tudo. A minha mãe cantava: tô tudo doída, tô tudo quebrada. Gememos nesta casa terrestre aqui, neste corpo físico,
presente, mas desejando ser revestidos da nova habitação que está nos céus. Quando nós nos queixamos, tem dentro do nosso ser uma esperança por intermédio da fé que nós estaremos com Cristo. É por isso que Paulo diz que ele prefere estar com Cristo, de estar nesse novo corpo, do que estar lá na carne. Uma hora vai chegar a nossa hora. Se todavia, o 3, vestidos, não achados nu. Espera aí. O pastor não disse no início que nós cobrimos a nossa corrupção? Aí está os que receberão as vestes, porque são salvos. E aqueles que acham que receberão as vestes e não receberam, porque ainda não tiveram um encontro com Cristo para a salvação e vida eterna. Para aqueles que ainda não tiveram o seu nome escrito no livro da vida, estão na igreja, fazem parte do hall de membros da igreja, mas que ainda não fazem o hall de membros dos que são lavados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, 41 e 42. Está ligeiro, hein, Alex? Uma glória para a glória da lua, e outra glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos semeia-se no corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Não será desprovido de vestimenta, porque será revestido com luz. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, neste corpo, gememos carregados. E esse carregados aqui não é pela morte, não. Não é por nenhum espírito demoníaco, não. É porque há uma inimizade que vai ser vencida, que é o último inimigo a ser vencido, como falamos hoje pela manhã. Ressurretos mortos, arrebatados os vivos, aí a morte, dentro de um período, porque isso não é. Aí a gente vai entrar nas 70 semanas de Daniel, mas a morte ela vai chegar um tempo que haverá a segunda ressurreição dos mortos e também a transformação dos que estiverem mortos para morrerem duas vezes. Pastor, isso aí é louco, hein? Não porque queremos ser despidos. Não que nós desejamos morrer. Não que não estamos dispostos a suportar a carga.
Deus está cuidando disso. E por intermédio do Espírito, traz ao apóstolo para falar para a igreja. Revestidos para o mortal, para que o mortal seja absorvido pela vida. Você que gosta de estudar a Bíblia, e esse tema é por demais impactante. Ao chegar na sua casa, ou a hora que estiver um tempo durante essa semana, leia, releia, leia, releia, leia, releia, leia, releia. 1 Coríntios 15, de 34 a 54. 1 Coríntios, capítulo 15, de 34 a 54. Se tiver dúvida, chame lá na sua casa para tomar um café sem açúcar e eu vou lá. Se não tiver café sem açúcar, pode tirar água da torneira, que eu nem água gelada bebo. Eu não bebo suco, não bebo refrigerante, não bebo nada. Bebo só água. Gosto da moringa. Se não tiver moringa, pode ser lá da torneira mesmo. E a gente vai conversar sobre Bíblia. A gente vai estudar a Bíblia. E aproveite. Porque tudo o que é bom dura pouco. Nós temos um tempo ainda juntos para falarmos sobre Deus, da sua palavra, e de coisas tão magníficas e impactantes como vida e morte de Jesus Cristo, como vida e morte dos que são de Jesus Cristo. Isso não nos assombra. Isso nos enche de ânimo. Isso nos enche de esperança. Isso nos enche de alegria. Porque, e aqui é só para mim que sou gordo nessa igreja, né? Vou morrer gordo, mas na eternidade eu não vou ser gordo. E minha vestimenta será feita pelas mãos de Deus, de luz. De luz. Vamos orar e agradecer a Deus, santo e eterno, bendito, bondoso e glorioso Senhor. Eu compreendo, Senhor Deus, na minha capacidade, mas gostaria de que, se fosse possível, que o Espírito Santo pudesse falar ao meu coração, para que pudesse entender um pouco mais, para ter mais facilidade para poder falar acerca da incorruptibilidade do ressurreto em Cristo, ou do arrebatado por Cristo, para que arda no coração daqueles que ouvirão, crerem, receberem e um dia estar também vestido da incorruptibilidade pelo próprio Senhor. Eu te agradeço por este momento, por esta palavra, e quero agradecer ao Senhor no nome de Jesus Cristo, porque esse é o quórum que o Senhor tinha para nós nesta noite, e esta bênção derramada. Que muitos outros possam, através dos tempos, enquanto esta palavra estiver nas mídias, serem impactados pelo teu poder e pela tua graça, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Terça-feira estaremos voltando às atividades na casa da nossa irmã
Josineide e do irmão Pedro, do nosso irmão Pedro e da irmã Josineide, com um novo formato. Nós estaremos voltando ao primeiro amor. Nós estaremos voltando do como começou a nossa igreja aqui na casa da irmã Clarice, no Colégio Itajaí. Casa de Filemon. Nós estaremos voltando à casa de Filemon. Então eu convido a todos os irmãos em Cristo a estarem terça-feira, às 8 horas da noite, na casa da Josineide e do Pedro. Se você não sabe onde é, a Josineide está difícil ver, porque ela se mistura com o ambiente, mas o Pedro é aquele de camisa vermelha. Tá bom? Deus abençoe a todos. Com o pós-lúdio e a oração silenciosa, nós estamos despedidos.